destruir a imagem do Brasil lá fora, não tem que ter esforço para reconstruir? O Lula, ele está tentando recuperar a imagem do Brasil no exterior, destruída desde a época do golpe, né? Anterior a Bolsonaro. Desde que deram um golpe contra uma presidenta legitimamente eleita, a imagem do Brasil lá fora estava em frangalhos. E o Lula assumiu o cargo tentando recuperar. Na época do Bolsonaro, né, o Bolsonaro ele só tinha relações amistosas com o presidente da Hungria. Da Hungria. O resto, ninguém suportava ele. Nem os presidentes de direita da América do Sul queriam posar do lado do Bolsonaro. Então, o Lula está viajando para conseguir negócios, para fazer propaganda do Brasil, né? Que ele é um ótimo garoto da propaganda do Brasil, né? E está se destacando lá no exterior, como sempre. Nosso país hoje é um país que está chamando a atenção do mundo, não pelo lado ruim, mas pelo lado bom, no lado de ter um estadista que defende coisas certas, né? E aí a imprensa, espera um pouquinho, Tati, a imprensa corporativa, a mídia comercial, começou de uma hora para outra a atacar as viagens do Lula, atacar as viagens do Lula, né? Não tem o que falar do Lula, economia indo bem, né? O Brasil se recuperando, a imagem do Brasil não tem o que falar, estão atacando as viagens do Lula, né? Hoje foi a Folha que veio com a matéria dizendo que mas o Lula está gastando muito em cartão corporativo, comparando com o Bolsonaro, que gastava cartão corporativo, gente, com motociata, e não promovendo o nosso país lá fora. Amanhã o Lula vai fazer discurso na Assembleia Geral da ONU, vai encontrar com o Biden, vão falar sobre sindicalismo, né? 50 chefes de Estado pediram audiência com Lula, inclusive o Zelensky, que vai se encontrar lá, né? Mas a nossa mídia capacha, vira-lata, começou a meter o pau no Lula e nas viagens do Lula. Coloca aí a Eliane Cantanhede no Estadão, falando: Lula está mais uma vez em baixa. Onde que esse pessoal vive? Não é no Brasil, né? Desculpa aí a Eliane Cantanhede, mas isso não é jornalismo, isso é torcida contra o nosso país. Torcida contra, porque essa análise não se baseia em fatos. Não se baseia em fatos. Eu quero que ela e as outras jornalistas que estão falando isso me prove onde que o Lula está em baixa. Onde que o Lula está em baixa, amanhã ele vai ser recebido pelo presidente dos Estados Unidos mais uma vez. E aí o Guga Chakra, que é aquele correspondente internacional da Globo News, veio fazer uma análise, tá, gente? Dizendo que o Zelensky é a estrela da Assembleia Geral da ONU esvaziada. A estrela da Assembleia Geral da ONU vai ser o Zelensky. É mole uma coisa dessa? É mole, né? Ele poderia, se ele fosse um jornalista sério, ele poderia dizer que em uma Assembleia Geral esvaziada, Lula tem chance de se tornar estrela. Estaria mais perto da verdade jornalística. Não é verdade, gente? Estaria mais perto da exatidão jornalista ele escrever: a Assembleia está esvaziada e o Lula tem chance de se tornar estrela. Mas o que ele escreve? Que o Zelensky é a estrela, tá? Que o Zelensky é a estrela. E a análise, né? A análise dele é a seguinte: olha só. Ele fala que 4 dos 5 países membros não participarão, que o Putin não vai, o Xi Jinping não vai, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, não vai, e que o Macron não vai. Tá? Então, com isso, o único integrante que irá discursar é o anfitrião Joe Biden. Tá? E aí, ele fala assim, que essa frase aqui, essa parte é ótima. Historicamente, as pessoas
somente prestam atenção aos discursos dos representantes de seus países, ao presidente dos Estados Unidos, a líderes de nações em conflito e a figuras exóticas como Ahmadinejad, Hugo Chávez, ele chama de figura exótica, Muammar Gaddafi e Bolsonaro, como se o mundo tivesse alguma vez prestado atenção às asneiras que Bolsonaro falava, segundo Guga Chakra. Sim, o mundo prestava atenção ao Bolsonaro, tá? E aí, o restante discursa para plenários com cadeiras ocupadas por diplomatas do segundo e terceiro escalões. Então, portanto, as atenções estarão voltadas para Biden e para Volodymyr Zelensky. Então, o Zelensky, para ele, é a grande estrela. Agora, a parte mais hilária dessa análise é isso aqui, ó. Lula, por discursar logo antes do presidente dos Estados Unidos e por ser visto como um dos líderes do chamado Sul Global, não será ignorado. Lula não será ignorado. Olha uma coisa dessa. Ai, Guga... Guga, por favor, quanta vira-latice. Tu não tem nem notícia nessa matéria, só tem chute. Né? Jornalismo não é chute, Né? E assim, só para ilustrar, né, essa estrela que é o Zelensky, eu vou mostrar para vocês uma matéria que eu vi que não repercutiu. Né? Eu não sou a favor da Rússia nesse conflito, não sou a favor de ninguém, assim como o Lula não é a favor de ninguém. Lula não é a favor da Rússia por ter invadido um país, nós somos a favor da soberania dos povos, não podemos ser a favor de um país que invada o outro. Tampouco é a favor do Zelensky, que filiou a Ucrânia à OTAN, colocando a Rússia numa situação ruim, certo? Tá? Agora, você lê uma notícia dessa, você não acha esquisito uma notícia dessa? Soldadas ucranianas, olha isso, soldadas ucranianas grávidas, coloca aí, Tati, por favor. Soldadas ucranianas grávidas lutam para ter uniformes de guerra mais confortáveis. Como assim? Eles botam mulheres grávidas para lutar? Que maluquice é essa? Foi pensando nisso que o casal Andriy Kolesnik e Ksenia Draunik criaram a ONG Zemlyashki, que já enviou 30 uniformes para soldadas ucranianas grávidas. Gente, eles estão botando a mulher grávida para lutar numa guerra. Né? Não bastasse eles estarem cooptando pessoas jovens de países. Outro dia foram os cubanos que eles cooptaram uns meninos jovens cubanos, e quando chegaram lá, era para colocar eles no fronte de batalha, os meninos que não são nem do país deles. Absurdo. Essa é, segundo o Guga Chakra, a grande estrela da Assembleia Geral da ONU amanhã. Lula não será ignorado, tá? Lula não será ignorado. É muita cara de pau, né, gente? Mas vocês sabem por que eles fazem isso? Vou dizer para vocês. Eles fazem isso porque eles já estão sentindo que o Lula pode ser candidato à reeleição e vai ganhar. Então, toda essa campanha de ficar batendo no Lula todo dia é para isso, né? É para tentar enfraquecer a candidatura do Lula à reeleição. Eu te digo que eu preferia que fosse um nome novo, mas diante disso, sempre me dá uma vontade de votar no Lula quando eu vejo uma coisa dessa, gente. Quando eu vejo desonestidade dos meios de comunicação para atacar o Lula, me dá vontade de votar nele de novo. Digo para vocês. Agora, respostas boas foram dadas pela presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Coloca os tweets da Gleisi. Coloca o primeiro aí, Tati. Olha só. Vou beber água aqui, porque é longo. Ao criticar as viagens internacionais de Lula, o Globo parece ter esquecido o que acontecia até outro dia, quando o Brasil tornou-se um pária na comunidade internacional. A eleição de Lula trouxe o Brasil de volta ao cenário mundial, o que é reconhecido por todos. E o esforço do presidente é para recuperar todo o tempo perdido. Lula é respeitado lá fora pelo que fez e voltou a fazer em nosso Brasil. Enfrentar a desigualdade,
combater a fome e a pobreza, gerar empregos e oportunidades dentro da democracia. Ele mantém sua ligação com o nosso povo e, ao mesmo tempo, desempenha um papel importante na política global. Criticar o protagonismo internacional do presidente Lula é mesmo complexo de vira-latas. Eu concordo integralmente com a Gleisi, ela também falou sobre a reportagem da Folha falando do cartão corporativo. Folha teima em fazer matéria enviesada sobre o uso do cartão corporativo por Lula, que está recolocando o Brasil no cenário mundial, buscando investimentos e fechando acordos comerciais, trazendo bilhões em negócios para o país. Nada de motociata e passeios de jet ski ou férias. É muito trabalho na reconstrução do que foi demolido. Perfeito, perfeito. Né? Vocês acham que destruir o Brasil não tem que ter esforço para reconstruir? Destruir a imagem do Brasil lá fora não tem que ter esforço para reconstruir? Me bata um abacate, Guga Chakra.